Se você teve um computador entre os anos 2000 e o começo da década de 2010, existe uma grande chance de você ter entrado em um dos sites mais conhecidos da internet brasileira. Talvez você tenha acessado para baixar um programa, instalar um jogo, procurar um antivírus ou simplesmente porque alguém disse que naquele lugar existia praticamente tudo o que você precisava. Antes das lojas de aplicativos nos celulares, antes da facilidade de instalar programas com apenas um clique, e antes das plataformas de stream, Google Play dominar a distribuição de softwares, existia um endereço que fazia parte da rotina de milhões de brasileiros, o Baixa Aqui. Durante muitos anos, quando alguém precisava instalar algum programa no computador, a recomendação era quase automática: procura o Baixa Aqui. O site se tornou tão conhecido que o próprio nome virou referência. Muitas pessoas não procuravam apenas em um programa, elas procuravam um programa junto com a palavra Baixa Aqui. Era comum pesquisar coisas como Baixa Aqui MSN, Baixa Aqui WinRAR, Baixa Aqui Antivírus ou Baixa Aqui Jogos. Para uma geração inteira, aquele site representava a porta de entrada para o mundo da informática. Era onde as pessoas encontravam seus primeiros programas, descobriam novos jogos e aprendiam a personalizar seus computadores. Mas como um simples portal de downloads conseguiu se transformar em um dos maiores fenômenos da internet brasileira. Essa é a história do Baixa Aqui. Para entender o sucesso do Baixa Aqui, precisamos voltar para o começo dos anos 2000. Naquela época, a internet era completamente diferente. Não existiam smartphones dominando o mercado, o YouTube nem havia sido criado, as redes sociais estavam apenas começando e encontrar um programa confiável para instalar no seu computador podia ser uma tarefa muito complicada. Quem tinha um computador precisava pesquisar bastante para encontrar softwares. Muitas vezes o usuário não sabia que aquele arquivo era seguro, se funcionaria corretamente ou se escondia algum tipo de ameaça. Era uma época em que um vírus de computador era um problema constante. Baixar qualquer arquivo de um site desconhecido podia acabar deixando o computador lento e até inutilizável. Foi justamente nesse cenário que surgiu o Baixa Aqui. Criado nos anos 2000 pela empresa brasileira Zero Network, o portal nasceu em uma ideia simples: reunir programas para download em um único lugar. A proposta era facilitar a vida do usuário. E em vez de procurar em dezenas de páginas diferentes, a pessoa poderia entrar no Baixa Aqui, encontrar o programa desejado, ler uma descrição, conferir informações e fazer o download. O conceito parecia simples, mas resolveu um dos maiores problemas daquela época. Pouco a pouco o site começou a crescer e conquistou a confiança dos brasileiros. O Baixa Aqui deixou de ser apenas um catálogo de programas e passou a ser uma verdadeira referência para quem usava o computador. Durante seu auge, o Baixa Aqui era praticamente obrigatório para qualquer pessoa que tivesse um PC. Formatou o computador? Provavelmente iria acessar o Baixa Aqui. Comprou um computador novo? O próximo passo era procurar programas do Baixa Aqui. Precisava instalar alguma ferramenta? Mais uma vez, o caminho era o mesmo: o Baixa Aqui. O fato fazia parte do ritual de montar um computador. Naquela época, ter um computador não significava apenas ligar a máquina e usar. É preciso configurar tudo: instalar navegador, baixar antivírus, colocar programas de música, adicionar jogos, encontrar ferramentas para melhorar o desempenho. O Baixa Aqui estava presente em praticamente todas essas etapas. Além dos downloads, o site também ganhou força porque oferecia algo que muitos outros lugares não tinham informação. Cada programa possui uma página própria com descrição detalhada, imagens, avaliações, requisitos mínimos e comentários dos usuários. Para quem estava começando no mundo da informática, aquilo era extremamente importante. O Baixa Aqui não era apenas um lugar para baixar arquivos. Era uma guia que ajudava as pessoas a entender o que estava instalando. Uma das maiores razões para o sucesso do Baixa Aqui foi reunir os programas que praticamente todo computador precisava ter. Um dos maiores símbolos daquela época era o MSN Messenger. Antes do WhatsApp, era pelo MSN que milhões de pessoas conversavam diariamente. Era onde aconteciam amizades, conversas durante a madrugada, primeiros relacionamentos e aquelas famosas mensagens de status que todo mundo colocava. Mas antes de conversar com os amigos, era necessário instalar o programa. E para muita gente, o caminho era entrar no Baixa Aqui e procurar pelo MSN. Outro programa que marcou a época foi o Winamp. Antes do Spotify, transformar a música digital, ouvir arquivos em MP3 no computador era uma experiência muito diferente. O Winamp era famoso pelas suas skins personalizadas, que permitiam mudar completamente a aparência do programa. Muitas pessoas passavam mais tempo escolhendo uma aparência bonita para o player do que realmente ouvindo a música. Também não podemos esquecer do Nero, em uma época em que CDs e DVDs ainda eram extremamente importantes.
Gravar músicas, filmes e arquivos faziam parte da rotina. Criar um CD personalizado para ouvir no carro ou guardar arquivos importantes era algo extremamente comum. E quando o assunto era gravar discos, o Nero era praticamente o programa padrão. Outro nome impossível de esquecer era o WinRAR. Praticamente todo usuário de computador já precisou abrir um arquivo compactado. Arquivos em formato RAR e ZIP faziam parte do dia a dia. E até hoje, muitas pessoas lembram daquela famosa mensagem dizendo que a licença para o programa havia inspirado. Vache também marcou presença. Naquela época, instalar um arquivo era uma das primeiras coisas que muita gente fazia após formatar o computador. As notificações, os sons e as atualizações automáticas do Avast fazem parte da memória de uma geração. E quando o computador começava a ficar lento, muita gente reconheceu o famoso Sinclair. O programa permitia limpar os arquivos desnecessários e melhorar o desempenho da máquina. Para muitos usuários, ele era quase uma ferramenta obrigatória. O Baixa Aqui não era famoso apenas pelos programas. Para muitos usuários, a parte mais aguardada do site era justamente a área de jogos. Era uma época em que as grandes plataformas digitais ainda não faziam parte da rotina dos jogadores. Encontrar novos jogos para o computador era uma verdadeira descoberta. O Baixa Aqui funcionava como uma enorme vitrine, onde era possível conhecer títulos diferentes, ler avaliações e descobrir novos passatempos. Para muitos jovens, entrar no site e procurar jogos era quase um ritual. Depois da escola, ao chegar em casa, a primeira coisa era ligar o computador, abrir o navegador e procurar alguma novidade para baixar. Um dos grandes sucessos naquela época era o Counter-Strike 1.6. O jogo se tornou um fenômeno, principalmente nas lan houses, onde grupos de amigos se reuniam para disputar partidas e passar horas tentando dominar mapas como Dungeons, Tech e Inferno e a famosa Fall Die. Muita gente teve seu primeiro contato com jogos online através dele. Outro título muito procurado era GTA San Andreas, um jogo que conquistou uma geração inteira com seu mundo aberto, suas missões, seus veículos e a possibilidade de explorar uma cidade gigantesca. E para muitos brasileiros, ter GTA San Andreas instalado no computador era praticamente obrigatório. E também existiam jogos online que marcaram uma época. Ragnarok Online conquistou milhares de jogadores com seu universo de fantasia e personagens, que evoluíam ao longo do tempo. Gunbound misturava estratégia e competição em partidas divertidas. Combat Arts e Crossfire fizeram sucesso entre os fãs de jogos de tiro. Tibia, apesar dos gráficos simples, criou uma das comunidades mais fiéis da internet. E quem viveu a era dos navegadores provavelmente lembra do Transformice, o jogo de ratinhos que dominou escolas, lan houses e computadores de todo o país. O interessante é que muitos desses jogos não eram descobertos através de grandes campanhas publicitárias. Eles eram encontrados navegando pelo Baixa Aqui. Era uma época que encontrar um jogo novo dava uma sensação diferente. Você pesquisava, fazia o download, esperava terminar, instalava e finalmente descobria se aquele jogo seria uma nova paixão ou apenas mais um arquivo ocupando espaço no computador. O sucesso do Baixa Aqui está diretamente ligado a uma época muito específica da internet brasileira. Uma época em que a tecnologia ainda parecia uma novidade. Muitas pessoas estavam tendo um primeiro contato com o computador. O Windows XP dominava os computadores das casas, escolas e também lan houses. A internet muitas vezes era discada. Com aquele som característico que anunciava conexão, era preciso esperar. A velocidade era limitada. Baixar um arquivo grande podia levar bastante tempo. Por isso, cada programa instalado tinha uma importância maior. Naquela época, instalar um software não era algo automático como hoje. Era uma experiência. Você precisava procurar o programa certo, encontrar a versão compatível, fazer download, abrir o instalador, seguir os passos e torcer para que tudo funcionasse. O Baixa Aqui fazia parte desse processo. Ele estava presente naquele momento em que alguém compra seu primeiro computador e começa a descobrir tudo o que aquela máquina podia fazer. Foi nele que muitas pessoas encontraram seu primeiro navegador diferente do Internet Explorer. Foi nele que muitos baixaram seu primeiro editor de fotos. E foi justamente nele que muitos descobriram programas que pareciam transformar completamente o computador. Além disso, o Baixa Aqui fazia parte de uma internet mais exploratória. Antes dos algoritmos entregarem tudo pronto, era preciso procurar. Você navegava por páginas, descobria sites novos, encontrava programas inesperados e a sensação de descoberta era justamente muito maior. Mas assim como a tecnologia evolui, a forma como as pessoas encontram programas também mudou. A partir do começo da década de 2010, uma grande transformação começou a acontecer. Os smartphones passaram a dominar o mercado. A Apple já tinha criado sua App Store. O Android ganhou sua própria loja de aplicativos. E com isso, a instalação de programas ficou também muito mais simples. Em vez de procurar um arquivo na internet, baixar, instalar, configurar,
O usuário podia agora simplesmente abrir uma loja, tocar em um botão e esperar. A experiência ficou muito mais rápida e também automática. E ao mesmo tempo, grandes plataformas começaram a concentrar a distribuição de softwares. A Steam se tornou referência para jogos de computador. Os próprios desenvolvedores passaram a disponibilizar seus programas diretamente de seus sites oficiais. Os navegadores começaram a ganhar lojas próprias de extensões. Os sistemas operacionais ficaram mais inteligentes e passaram a oferecer ferramentas integradas. A internet havia mudado. O usuário que antes precisava procurar programas agora tinha tudo mais organizado e também acessível. E com essa mudança, o Baixa Aqui deixou de ocupar aquele papel central que tinha durante os anos 2000. O Baixa Aqui continua existindo até hoje, mas aquela época em que ele era praticamente obrigatório ficou para trás. Mas para uma geração mais nova, pode parecer estranho imaginar que um site de downloads pudesse ser tão importante. Mas quem viveu aquele período sabe exatamente o significado. O Baixa Aqui não é mais do que um portal, era uma porta de entrada para o mundo digital. Foi onde muitas pessoas encontraram seus primeiros programas, seus primeiros jogos, suas primeiras ferramentas de edição, seu primeiro antivírus, seu primeiro contato com possibilidades que o computador oferecia. Ele fazia parte da rotina. Formatou o computador, entrava no Baixa Aqui. Comprou um PC novo, entrava no Baixa Aqui. Precisava resolver algum problema, provavelmente a solução estava no Baixa Aqui. Hoje, tudo é mais rápido, os aplicativos chegam prontos, as atualizações acontecem automaticamente, os programas são instalados em segundos. Mas talvez tenha sido justamente essa facilidade que fez aquela época parecer tão especial. Porque antes de tudo ser automático, existia uma sensação de descoberta. Cada programa novo parecia uma novidade. Cada download era uma pequena aventura. Cada computador tinha sua própria personalidade, cheia de programas diferentes, jogos instalados e arquivos acumulados ao longo dos anos. O Baixa Aqui não foi apenas um site de downloads, ele foi parte da história da internet brasileira. Ele acompanhou uma geração que estava descobrindo o mundo digital pela primeira vez. E mesmo que hoje poucas pessoas precisam acessar um portal como aquele, o nome continua vivo na memória de milhões de brasileiros. Porque para muita gente, antes dos aplicativos, antes das lojas digitais e antes dos smartphones dominarem tudo, existia um lugar onde a internet parecia infinita, e esse lugar era o Baixa Aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.